Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Então vamos falar um pouquinho, para a gente iniciar nosso assunto, sobre o ego. O que seria o ego? Ego é tudo aquilo que a gente construiu de noção ao nosso próprio respeito de quem a gente é. Então é toda a identidade que foi criada por nós a partir de uma perspectiva que veio de fora. Então, quando a gente foi construindo a nossa personalidade, uma série de conceitos foram criados e esses conceitos foram herdados a partir de alguém que nos disse uma série de coisas ao nosso próprio respeito. Então toda essa visão que a gente tem de quem a gente é não foi construída por nós, mas sim pelo social. Então o que eu costumo dizer? Que o ego ele é a voz do social em nós. É tudo aquilo que a gente construiu de identidade a partir dessa perspectiva externa. E aí algumas pessoas me perguntam assim, então eu preciso me livrar do meu ego, né? Porque o ego é ruim, né? Não, gente, o ego não é ruim, ele é necessário para a nossa construção da nossa personalidade, de quem a gente é, da nossa identidade, porque sem essa voz externa, sem esse olhar do outro, seria muito difícil, então a gente se reconhecer. Só que chega um ponto que a gente precisa abandonar essa série de conceitos e ensinamentos que a gente aprendeu e adquiriu ao longo da vida, desconstruir e desaprender uma série de coisas para construir aquilo que é de fato verdadeiro, que seria a nossa essência. A nossa essência seria o nosso verdadeiro eu. O ego é um falso self, é um falso eu que foi construído a partir do externo. Então, a maioria das pessoas não sabe quem é, né? Não se autoconhece, porque não trabalha e não se aprofunda no autoconhecimento. Então, fica muito identificado. O que seria o ego? Tudo aquilo pelo qual a gente se identifica. Então, se você diz assim, eu sou a Maiara, isso é o seu ego. Eu sou psicóloga, isso é o seu ego. Eu sou mãe, isso é o seu ego. Eu sou brasileira, isso é o seu ego. Eu sou budista, vegana, feminista, o que quer que seja. Todas esses rótulos que a gente cria e todas essas identificações é o ego que faz. Então, quando a gente está identificado com o nosso nome, identificado com a nossa profissão, identificado com a nossa nacionalidade, com o nosso papel social de pai, de mãe, enfim, todos esses papéis que a gente exerce, quando a gente se identifica com eles e diz, eu sou isso, esse é o seu ego, tá? O que é? Então, peraí, então quem sou eu se eu não sou tudo isso? Isso tudo é quem você está. Você está mãe, você está psicóloga, você está uma série de coisas, mas você não é tudo isso. Bom, Mary, então quem eu sou? Eu que te pergunto, quem você é além do impermanente? Né? Isso gera um incômodo em muitas pessoas. Então, parar pra pensar assim, como assim? Eu não sei responder, então. Se eu não sou nada disso, então eu não sei responder. E aí acham que esse incômodo é ruim, esse incômodo é muito bom. Quando você diz eu não sei, então, significa que você já parou de se identificar com as performances externas, com aquilo que é impermanente. E pelo menos você já tem a dúvida de não saber quem se é. Mas peraí, então, sabe aquela vozinha que fica aí dentro dizendo assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Os nossos pensamentos, que são as vozes internas que estão sempre falando com a gente, sempre nos colocando uma série de regras, uma série de coisas, a gente se identifica com o nosso pensamento. A gente tende a achar que então nós somos o nosso pensamento. Então nós somos esses rótulos criados. E aí, quando a gente para ter a noção de que não, a gente não é os nossos pensamentos, gera mesmo um incômodo, porque então se eu não sou os meus pensamentos, quem eu sou? Né? E aí se a gente parar para pensar até de uma forma mais lógica um pouquinho, se essa voz que está aí dentro de você é quem você é,
Então, quem é que ouve essa voz? Quem é que percebe essa voz? Quem é que reconhece essa voz, que observa e testemunha essa voz? Essa presença que percebe essa voz é quem você é. Porque se não houvesse essa percepção, se você fosse essa voz, então você não conseguiria perceber essa voz. Então, olha como que é interessante quando a gente para pensar por esse ângulo e dá para perceber que realmente a gente não é os nossos pensamentos. Porque senão a gente não teria conhecimento deles, a gente não conseguiria percebê-los. E aí, então, quem é você? Né? Essa presença é você. Essa presença que percebe essa voz é você. Se você parar uns segundinhos e levar a sua consciência para suas mãos, e sente as suas mãos. Tem uma energia ali? Você consegue perceber essa energia? Leva a sua consciência para os seus pés agora. Consegue perceber a energia que tem aí? Essa presença é quem você é. Isso é quem você é, né? E aí, gente, parando para pensar sobre todos esses aspectos, né? Quando a gente fala assim que existe o eu, né? A gente foi ensinado que existe o eu e existe o outro, então existe uma separação. E todas as identificações que a gente vai tendo, né? Todos esses rótulos pelos quais a gente vai se identificando, eles geram ainda mais separação, porque se eu sou uma coisa, eu não consigo ser a outra. E esses rótulos, muitas vezes, eles são até rótulos especiais, vamos dizer assim, eu sou iluminado, eu sou elevado, eu sou espiritual, até isso te limita, né? Porque se você é isso, você deixou de ser outra coisa. E se existe essa noção de separação, isso é uma ilusão, isso é o ego. A gente foi ensinado que isso é você, né? Que sou eu e é o outro, mas na verdade somos nós. A gente é constituído da mesma fonte divina, né? E a gente tentou reduzir até mesmo em rótulos, em palavras, em termos, em conceitos, o próprio Deus, né? Então, o meu Deus, esse é o meu Deus, assim, assim, assim. A gente tenta reduzir aquilo que é incognoscível para caber nesses nossos pensamentos, nesses conceitos que a gente tem. Só que aí é que vem o tapa, né? Porque você não é os seus pensamentos. E a vida não é aquilo que você acha. E a criança, você pode perceber que a criança ela não se identifica com as formas, né? Então, ela sempre utiliza o nome dela na terceira pessoa, né? Ela conjuga o verbo na terceira pessoa. João tá com fome. Não sou eu estou com fome. É o João tá com fome. Porque ela não tá identificada ainda com este nome, né? Ela não identifica, o ego dela ainda não tá identificado com essa forma. Mas aí a gente vai criando uma série de conceitos. Você é o João, você é um menino, você é brasileiro, você é isso, você é aquilo, e tudo isso vai limitando a pura expressão livre desta criança, né? Impede que ele simplesmente seja, né? Sem tantos rótulos, sem tantos senões ali. Então, por isso que o nosso caminho ele é o de volta para casa, né? A gente precisa ir abandonando esses rótulos e se desidentificando desses rótulos e começando a construir, então, aquilo que verdadeiramente a gente é. Quem é você além do seu corpo? Quem é você além da sua profissão? Quem é você além do seu papel de pai, de mãe? Todo momento em que eu me identifico com alguma coisa, eu estou depositando a minha identidade nessa coisa. Então, se eu tenho um livro, né, e eu falo, este livro é meu, aí eu me identifico com esse livro. Se me rasgam esse livro, se jogam fora esse livro, se eu perco esse livro, se me roubam esse livro, eu sofro. Porque eu identifiquei, a minha identidade está atrelada a este livro necessariamente. Por isso que quando diante da morte a gente sofre, porque a gente se identificou demais com esse corpo, né? E é natural sofrer, né? É do ego, mas é natural esse sofrimento. A questão toda é que a nossa mente, ela potencializa e posterga todo um sofrimento, porque a emoção é natural de sentir. Até os animais sentem. O problema não é sentir as emoções, tristeza, raiva, não. O problema é a gente se identificar com isso e a gente duplicar, triplicar esse sofrimento, porque a gente não fica nesse momento, não é? O ego ele nunca está presente. O ego ele está ou no passado ou no futuro. Está sempre insatisfeito. Sempre é quando eu tiver tal coisa, se isto acontecer. No passado foi assim,
E se no passado foi assim, se eu sofri no futuro, eu vou sofrer de novo. Então a gente prevê, esse ego ele fica o tempo inteiro tentando prever e controlar futuro e passado. E aí, se a nossa emoção ela é sentida no presente, o ego está só no passado e no futuro, o que o ego faz com a emoção? Posterga a emoção do passado que já foi sentida para este momento, traz para cá, porque ele está lá. Então é como se a gente estivesse repetindo a experiência, repetindo a vivência de sofrimento o tempo inteiro, porque o ego está lá ainda remoendo aquilo. Ou ele já projetou para o futuro e está criando uma ansiedade desnecessária por algo que ainda não aconteceu. A nossa mente é que faz isso, né? O nosso ego, então vamos colocar o ego, mente ali, né? O ego como mente. Então, se a gente está assistindo um filme de terror, a gente sente medo, a gente fica assustado, porque é como se a gente tivesse, a nossa mente ela tivesse tão identificada com aquilo que é como se fosse real. Então, a diferença entre nós para os animais é que os animais eles estão muito mais vivendo no momento presente e se existe um real perigo, ele vai criar um estado de alerta, ele vai entrar em fuga, ele vai acionar todo o sistema de emoções ali que vão regular, né, a emoção do medo, a emoção da fuga para a proteção dele. E a gente, que é ser humano, pega essa emoção que foi sentida em um determinado momento e já fica ou remoendo aquilo, sofrendo novamente, ou antecipando algo que ainda não existiu. Ou seja, os animais sofrem pelo que é real, a gente sofre pelo que é imaginário, pelo que ainda não aconteceu. Então o problema não é sentir as emoções. O problema é a gente se identificar com essas emoções e teletransportar essas emoções para uma linha do tempo sem fim. Então a gente não fica com ela só aqui no presente. A gente traz essa emoção do presente para passar no futuro e faz uma miscelânea que a gente fica patinando no gelo e não sai mais dessa emoção. Né? Então, se alguém faleceu e você sofre, e você tem consciência que é o ego, porque está identificado com o corpo, ok, a gente está nessa experiência. O problema é quando o negócio já foi, já passou, você já sofreu tudo que tinha para sofrer e ainda assim você fica preso nessa emoção e não consegue mais então sair disso, porque você se identificou com essa emoção, porque você está muito identificado com a forma. O seu ego está reinando ali e não consegue acessar a essência, aquilo que é verdadeiro, aquilo que de fato é o seu eu. E aí o ego, por viver, né, muito no passado e no futuro, por viver sempre insatisfeito, ele está sempre projetando uma situação. Quando eu tiver isso, eu serei feliz. Quando eu tiver aquilo, então, aí eu serei plenamente satisfeito. Essa é mais uma ilusão do ego, né, gente? E aí, por isso que a gente vê tantas pessoas consumindo coisas em excesso, comendo em excesso, comprando em excesso, porque tudo isso é falta de quem ela é. E aí, esse ser, ele tá atrelado a um ter. Então, se eu tenho muitas coisas, se eu tenho status, se eu tenho poder, eu sou alguém, né? Então, para eu ser alguém, primeiro eu preciso ter e fazer uma série de... cumprir uma série de protocolos sociais, porque aí eu serei reconhecido, então, socialmente. Então, a gente atrelou o ser é igual a ter. E aí entra num consumismo que não dá conta de abarcar quem a gente é, porque todo esse ter desenfreado é para compensar ou é para buscar de fato aquilo que nos falta, que é nós mesmos. Às vezes a gente se falta de tamanha maneira que nenhum ter do mundo consegue preencher. Enquanto você não estiver aí para você, enquanto você não tiver vida interior, enquanto você não preencher, não estiver repleto de si mesmo, qualquer ter, ele vai fazer um papel secundário e ele não vai dar conta de satisfazer esse ego. E o desejo, ele nasce de uma insatisfação muito grande. Então, quando a gente deseja algo, é porque a gente está insatisfeito com alguma coisa. E aí, daí que ele vem, esse desejo, ele parte disso. Então, toda vez que você quer muito conquistar determinada coisa, primeiro, necessariamente você houve uma insatisfação aí, né? Para que você tivesse então esse desejo, ele vem do ego. O desejo, ele vem do ego, né? E aí depois um outro vídeo também eu aprofundo um pouquinho sobre essa questão.
Só vou contar um caso aqui para vocês perceberem o quanto o rótulo ele limita a gente, né? Eu faço yoga faz muito tempo, mas eu lembro que nas minhas primeiras experiências, então eu já tinha mais ou menos um ano que eu praticava já em um estúdio e toda semana eu ia. E em um determinado momento, no final de uma aula de yoga, a gente deitou em Shavasana e aí eu lembro que nesse momento eu me senti plena, assim, me bastava. Eu não pensava em nada, eu só estava sendo naquele momento. E eu lembro de ter a sensação de que eu não precisava de mais nada, que eu estava muito em paz naquela hora. E aí, em um determinado momento, eu pensei, nossa, estou meditando. E com esse rótulo, estou meditando, eu voltei a pensar. E aí toda aquela sensação se esvaiu pelo ralo e eu deixei de sentir, obviamente, aquilo tudo. Então olha como os rótulos, como os termos, os conceitos que a gente vai criando para tudo, muitas vezes eles impedem que a gente simplesmente seja, que a gente simplesmente tenha experiência, sinta a experiência, a gente fica muito no intelecto. Isso limita a experiência, né? E esse é um exemplo prático que eu vivenciei na pele e que foi muito real, assim, no momento mesmo em que eu pensei que eu estava meditando, eu parei de meditar, obviamente, já entrou o pensamento, né? Então, essa tagarelice que fica aqui dentro da nossa mente, essa coisa, essa voz que não para, não cessa, é muitas vezes a criadora dos problemas. Então, a gente às vezes não tem um problema, mas a mente, a que quer resolver esse problema, muitas vezes é ela mesma que cria o problema. Então, se a gente ficar muito no campo mental, muitas vezes a gente não transcende o problema, porque a mente que soluciona é a mesma mente que cria. E aí uma coisa leva a outra. A partir do momento que ela soluciona um problema, ela já cria um novo. E nunca para, e nunca cessa. E é uma tagarelice sem fim. Então a gente precisa mudar as estratégias muitas vezes, ir pro corpo. Né? Por isso que o yoga ele é integral, né? Ele integra o corpo e o corpo ele faz parte de uma engrenagem e maior, né? Que a gente deixa de ficar tão pensar e a gente vai pro sentir. E muitas vezes isso é terapêutico também, né? Por isso que eu defendo tanto yoga. E claro, a terapia, né? A psicoterapia, para muitas pessoas tem também um efeito maravilhoso, claro, nos pacientes, né? Adoro, mas muitas vezes eu tenho vontade de falar assim, para de falar um pouco, deixa um pouco as ideias aqui, ó, cessarem, né? E sente um pouco mais, né? As emoções e sente aquilo que você tem que sentir. Uma outra armadilha que o ego tem é a questão de querer o tempo inteiro estar sempre certo. Então a gente quer impor a goela abaixo a nossa verdade, quando a gente descobre que meditar é bom, quando a gente descobre o quanto elevado a gente fica quando faz determinada coisa, ou a gente descobre determinado assunto novo e aquilo fez bem pra gente, então a gente sai dizendo e tentando doutrinar todas as pessoas a pensar e experimentar a mesma sensação, só que muitas vezes a gente invade o espaço do outro e não respeita que ele não está nessa vibe, ou ele não é desse movimento, e ninguém acorda quando a gente quer, ninguém desperta no nosso momento. Então, se alguém está dormindo e você vai lá acordar essa pessoa, provavelmente essa pessoa vai ficar com raiva de você, né? Você não vai conseguir nada tentando impor o seu ponto de vista, tentando impor a sua verdade para o outro. As pessoas, elas despertam sozinhas e não quando você acha que elas têm que despertar. Então elas acordam sozinhas, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um na sua escadinha da evolução ali no seu ritmo. E o ego ele tem muito disso, de achar que eu tô certo, então a verdade está comigo e você precisa então acessar essa minha verdade, porque senão você está errado e não tem ninguém errado, né? O que temos são pessoas doentes. E aí a gente precisa ter compaixão, por isso que não adianta a gente disseminar ódios nas redes sociais, ficar com raiva de político. Isso não resolve o problema, né? A gente precisa ter compreensão e compaixão com as pessoas. E, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma linha muito tênue que as pessoas confundem o que é compreensão do que é você fazer papel de bobo, ou ser um pamonha, ou achar que o outro é coitadinho e justificar as atitudes que ele tem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Quando eu falo em compreender o outro, é simplesmente a gente aceitar que o outro seja quem ele é.
Se você precisa de espaço para ser quem você é, o outro ele também precisa desse mesmo espaço, né? E a compreensão não vai significar necessariamente que você concorda e que você valida o comportamento da outra pessoa. Quando você compreende o outro, significa que ainda que você não ache bacana a atitude que ele tenha, você consegue compreender o que é que faz com que ele haja dessa maneira e não de outra. É você levar em consideração todo um contexto e não uma atitude isolada. Então aí tem histórico de vida, crenças internalizadas, meio ambiente em que a pessoa vive, e não é para justificar. E não significa que você está aceitando, que você está concordando com essa atitude dela. Quando você compreende, só então você consegue deixar o seu mundo e o seu universo de lado para acessar o universo dessa outra pessoa, né? Então o que eu estou dizendo é que só através da compreensão que é possível abrir espaço para uma ponte de acesso, né? Ser um canal de diálogo. E se eu acho que o outro está doente, como é que eu vou curar? É através do autoritarismo? É através da incompreensão, da imposição de ideias? Não. É através de uma atitude amorosa. Só ela é possível ser agente transformador, né? Se eu tô julgando o outro, se eu tô partindo do pressuposto que ele deveria agir da forma como eu acho a correta, eu não tô abrindo espaço para entender quem esse outro é, entender o que leva ele a agir desta maneira na vida. E o outro, ele tem o livre-arbítrio. Se ele age de uma maneira a me machucar, eu preciso compreender que ele tem todo o direito de agir dessa maneira. Ele não tá aqui para atender as minhas expectativas. Da mesma forma que eu não tô aqui para atender a expectativa dele, né? E só a partir de compreender esse ponto de vista dele é que eu consigo também que minimamente ele me ouça e enxergue e compreenda, não concorde, mas compreenda com o meu ponto de vista. E quem sabe isso seja minimamente transformador, porque aí ele acessou uma outra verdade, que não só aquela que era mais do mesmo onde ele estava acostumado. Do contrário, isso vai ficar brigando com as minhas ideias e vamos entrar numa guerra de ego que não vai transformar absolutamente nada, né? Eu só consigo ter compaixão com as outras pessoas a partir do momento em que eu exerço também a autocompaixão. E ela só é possível através do autoconhecimento. Por isso que a gente está falando de autoconhecimento aqui. Se eu não me conheço, se eu não integro a minha história de vida, se eu não olho para o passado e perdoo os meus erros, aceito os meus medos, os meus percalços, então eu jamais vou conseguir fazer isso com uma outra pessoa, né? E necessariamente quando alguém faz algo que nos atinge, que nos machuca, a gente tende a tornar tudo muito pessoal. Ah, o outro fez de propósito. Ah, é maldade, olha lá, fez isso para me atingir. Se eu tô falando aqui, que eu acabei de falar para vocês, né, nesse vídeo inteiro praticamente, que a gente nem dá conta de conhecer a si mesmos, de entender nós mesmos, o nosso universo, como é que eu tenho a pretensão de achar que eu conheço as reais intenções do outro, de uma outra pessoa? Se nem eu me conheço, como é que eu consigo conhecer o outro? Eu não fiz isso nem comigo. Nem as minhas particularidades eu consegui integrar, eu consegui compreender e aceitar e nem me perdoar. Então por isso que o exercício da autocompaixão e da compaixão com o outro é tão difícil. Porque envolve empatia, envolve você deixar seu universo de lado, suas expectativas de lado, minimizar e que o outro seja da forma como você acha que seria o correto. Minimizar também o vitimismo, porque quantas vezes as coisas não vão bem na nossa vida e a gente culpabiliza e responsabiliza outra pessoa, porque minha vida não tá bem porque o outro fez isso, porque o outro deixou de fazer aquilo, isso é culpa do fulano. É muito fácil então quando a gente olha para as circunstâncias e aponta o dedo para alguém e responsabiliza alguém pelas coisas que não vão muito bem na nossa própria vida. E a forma como eu lido com as coisas que não vão bem e as coisas que vão bem na minha vida é a forma como eu lido com a minha vida, com a minha realidade. A forma como eu lido com o agora, ela determina a forma como eu encaro as situações como um todo, a minha vida inteira. Todas as atitudes ou todas as circunstâncias que me apresentam no aqui e agora são neutras.
É a gente que interpreta como algo bom ou algo ruim. É a gente que dá o peso para as coisas, né? Então, se eu não sei quem eu sou, eu tendo a ficar identificado com as circunstâncias. Então, eu não tô no essencial, aquilo que de verdadeiramente é. Eu tô no substancial. Então, quem eu sou tá muito pautado pelo externo. Se acontece uma situação que eu interpreto como boa, eu não quero que aquilo acabe. Porque eu não quero ter contato com quem eu sou, eu quero simplesmente ficar anestesiado naquela situação que me parece muito boa, obrigada. Se é algo ruim, a gente tende a querer fugir, negar a realidade, né? A gente tende a querer se esquivar, a ignorar e a pular aquela etapa. Ou seja, é assim que a gente está se comportando na nossa própria vida. Porque o momento atual e o aqui e agora nada mais é do que a sua própria realidade, a sua própria vida. E se você nega esse momento, se você não é capaz de olhar para uma adversidade que está te acontecendo no aqui e no agora e tentar extrair o seu aprendizado, qual é a lição que isso está tentando te mostrar, por que isso está sendo necessário na sua vida nesse momento, então você está negando a oportunidade de experienciar a sua própria vida, de acessar a sua verdade, porque aquilo que acontece contigo é para te evoluir. E se você não está aberto a essa experiência, você não está aberto a evoluir junto com essa experiência também, né? E aí é onde acontece todo o mecanismo da crítica e o elogio. A crítica tem o poder de te fazer subir num pedestal, porque você se identifica com a referência externa, você não tem referencial interno de quem você é, não sabe do seu verdadeiro valor. Está identificado com o que não é essencial, com o que é substancial. Vem uma circunstância te dizer que você é a melhor pessoa do mundo, você tende a acreditar naquilo, já que você não tem a referência interna, a externa é o que vai te trazer então essa noção. E aí você se sente superior com essa ilusão de que o outro está dizendo para você que você é a melhor pessoa do mundo. Se então você recebe uma crítica, e aí é que vem o problema, você tende a se identificar e achar então que você não tem nenhum valor, que você é um lixo, sua autoestima fica super rebaixada, porque se você não tem noção do seu valor enquanto essência, aquilo que veio do externo teve o poder de desqualificar quem você é, porque o seu referencial está pautado de fora para dentro e não o contrário. Então, gente, chegou a hora da gente evoluir, chegou a hora da gente se autoconhecer, essa é a proposta do canal. Não tô dizendo que todos os vídeos que a gente vai ver aqui, né, vai ter o poder de fazer com que você, então, desperte, se conheça. É a proposta, mas não é uma garantia, porque depende muito mais de você com você mesmo. Autorresponsabilidade, né? Então, eu já falei de muitos autos aqui. Autoestima, autorresponsabilidade, autocompaixão, autocuidado e uma série de autos que vão fazer a gente ir galgando esses degraus da evolução, na escadinha da evolução. Eu vou encerrar por aqui por hoje. Me estendi demais, nem era para ter falado tanto, mas eu espero que o conteúdo tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, pra gente se ver nos próximos vídeos. Um beijo!